call is now being recorded. Bom, então, boa noite, né? Então, estamos mais uma vez, né, reunidas para fazer o Evangelho do Lar, né, usando, né, o Evangelho segundo Lucas, né, comentado por Emmanuel. E a gente vive momentos bastante atribulados, né? E às vezes são momentos onde nós fraquejamos, onde o dia fica difícil, cansativo, são tantos problemas que aparecem que você se sente perdida. E aí, quando a gente olha a história da humanidade como uma maneira em geral, Deus enviou para a gente não apenas Jesus, e mais recentemente, nos últimos 2 séculos, né, que é quando começam as psicografias e o trabalho de Kardec, pessoas para trazerem a verdade e conhecimento para a gente, mas ele, ao longo de toda a história da humanidade, sempre enviou pessoas, anjos, vamos dizer assim, né, espíritos especiais que sempre deixaram para a gente um conforto, uma palavra, e muitas vezes é a sua vida, né, como exemplos de resignação, de confiança, de fé, não só no Pai, mas em si mesmo, para que a gente possa seguir. E uma delas que eu tenho assim, muito especial é Francisco de Assis. Esse irmão que abre mão da sua vida de luxo e de riqueza, de títulos, para servir ao Pai da maneira que ele entendia e que olha para toda a criação do Pai com muito carinho, muito amor, e vendo que em tudo, né, existe irmãos em diferentes níveis de evolução que a gente precisa amar, respeitar e entender as diferenças. A evolução do mundo, né, a gente só vai efetivamente, no mundo espiritual, vamos dizer assim, né, só vai realmente conhecer quando Kardec faz o trabalho dele e coloca lá o livro da Gênese, onde ele diz que a criação do Pai, a nossa evolução começa no reino mineral e que nós vamos evoluindo ao longo dessa jornada eterna até passando pelo reino vegetal, até chegarmos no reino animal e hoje o que nós conhecemos até adentrar no reino nominal. E aí, então, ele vê em tudo e em todos irmãos. E ele, dentro dessa humildade, desse reconhecimento, dessa criação, ele pede a Deus para que seja simplesmente um instrumento de paz. Que a gente possa, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso querido e amado irmão Jesus e todos aqueles irmãos que estiveram aqui na Terra trazendo mensagens, né, de fé, de esperança, mas exemplos de atitudes e comportamentos para serem seguidos, funcionando como um farol, né, faróis a nos guiar. Que a gente possa, então, elevar nosso pensamento a essa espiritualidade maior e, junto comigo, em silêncio, vocês me acompanhem na oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E trevas, que eu leve a luz. Mestre,
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Com essa mensagem linda, onde ela ensina a todos nós sermos instrumentos de paz e amor, instrumentos de Deus, pedimos a Ti, ó Pai, permissão para dar início ao estudo do Evangelho da tarde de hoje, dando todas juntas, graças a Deus. E aí eu peguei aqui o livro Fonte Viva, também de Francisco, né, de Chico Xavier, e aí eu coloquei, abri na página 159, no item 67, onde ele diz assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios 4, 23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeireiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimentos com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. E engraçado, né, quando a gente lê esse texto, e eu estava falando um pouco da vida de Francisco de Assis, quando a gente olha a vida de todos, né, que resolveram seguir, né, eu não digo nem o Cristo, mas seguir os desígnios do Pai, todos eles são testados na sua fé, na sua resiliência e, efetivamente, no seu aprendizado de que o amor é a única coisa que efetivamente redime e salva. A gente leva uma vida muito atribulada e muitas vezes muito difíceis,
Mas, independente de qualquer coisa, Jesus e todos esses irmãos nos chamam para que a gente, mesmo com as dificuldades do nosso caminhar, da nossa jornada material, não nos esqueçamos de que a vida é muito mais do que isso, e Ele nos chama para que a gente possa, no dia a dia, dar o nosso testemunho de fé e de amor, mas também que possamos ser braços que acolhem aos irmãos de jornada, que muitas vezes estão muito mais necessitados do que a gente. Que a gente possa compreender mesmo, né, essas vidas e esses exemplos, para que a gente, mesmo com as mãos machucadas, os pés e os joelhos cansados, possamos entender que a jornada terrena é muito mais do que as atividades diárias desse mundo material. No Evangelho de Lucas de hoje, a gente vai ler sobre ante o sol eterno. E aí é Lucas 12:49, e ele fala assim: vim lançar fogo sobre a terra. Vim trazer fogo à terra, disse-nos o Senhor. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto para o serviço da refeição, liberamos a polpa do eventório que a constringe. Ou seja, vim trazer o fogo à terra, quando a gente olha, é uma frase pesada, mas ele chama a gente para tirar tudo aquilo que está em volta, igual quando a gente tem um fruto, né, onde a semente está lá dentro, para que a gente possa realmente entender o que ele quer dizer. Jesus não se propunha a umbrear com um petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delitoso, lume para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente, a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Quando então Cristo diz que vim lançar fogo sobre a terra, ele veio trazer calor para os nossos espíritos, presos a um passado onde nós somos indiferentes a tudo e a tudo e a todos que nos cercam, como Francisco de Assis dizia o tempo inteiro: meus irmãos, irmão Sol, irmão Lua, irmãos animaizinhos. Que é para que a gente acorde dessa indiferença, dessa treva que cobre não só as nossas vidas, mas obscurece os nossos pensamentos e nos capta a visão, nos retira a visão. Flama de brio restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo e braseiro, rubro de responsabilidade, que, situado no campo de nossa consciência, impeça a germinação ou o crescimento do venenoso da crueldade e do ódio. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos do sentimento e sorguê-lo à prática da caridade genuína, e pira ardente de amor que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar como filhos de Deus o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Como eu coloquei no início, né, ao longo de toda a nossa história, né, história da nossa humanidade, a gente vai ver sempre diferentes espíritos trazendo para a gente exemplos de atos e compromissos a despeito de todas as adversidades que a vida pode lhes trazer.
E aí, quando Jesus veio, ele diz: vim lançar fogo sobre a terra. Ele veio lançar fogo sobre a terra dos nossos corações endurecidos, que ficamos mergulhados nos nossos problemas íntimos, muitas vezes lambendo como se fôssemos cães cheios de chaga que lambem as suas próprias feridas. E aí nós esquecemos que viemos à Terra para darmos, sim, o nosso testemunho de fé, para mostrarmos que somos guerreiros que trabalham incansadamente e incessantemente, soerguendo-nos dessa escuridão aonde estávamos imersos em termos de visão, audição, e principalmente de sentimentos. E aí ele coloca: labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguer a prática da caridade genuína. Nossas vidas, independente do que estejamos passando, como filhos de Deus, é simplesmente um santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessante, única força, capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale da negação e da morte. A gente se preocupa tanto, né, com o nosso desenlace, e a gente esquece que muitas vezes estamos mortos nessa jornada terrena quando somos incapazes de efetivamente praticar a caridade e o amor a qual Jesus nos chama todos os dias. Hoje eu estava finalizando o texto sobre a ambiência, né? E no texto eu coloco que a ambiência é tudo que está à nossa volta, mas principalmente é tudo aquilo que a gente pensa, e esse pensamento que nada mais é que os nossos sentimentos e que transformamos em ações. E aí a gente precisa ter muito cuidado com o que estamos pensando e sentindo, porque a gente está exalando a nossa intimidade. Nosso íntimo, né? Que a gente, então, não exale carne estragada, né? Odores desagradáveis, porque não despertamos efetivamente para o amor e a caridade como Jesus nos ensinou. Que possamos ouvir bem fundo dos nossos corações e de nossas almas o chamado do Cristo, para que no dia a dia possamos testemunhar, a despeito de toda a dor e dificuldade que estejamos passando, o verdadeiro amor, trabalhando incessantemente nas nossas mudanças, nos nossos pensamentos, para que mudem nossos sentimentos, nossas ações, e aí transformem o ambiente que estão ao nosso redor, mas que a gente possa, então, assim, mudar ou florir, né, a vida de quem está ao nosso redor, por onde passamos, daquilo que nós somos responsáveis, dos animais e de todos os outros que, de alguma forma, estão sob os nossos cuidados. Que tenhamos força, sempre, e que possamos usar o ensinamento de Jesus como fogo, efetivamente, para renovar as nossas atitudes e, assim, efetivamente usarmos essa jornada como uma jornada sublime de aprendizado e de regeneração. Quem sabe no fim dela,
Sejamos, sim, os filhos pródigos e um pouco melhores do que aqui quando chegamos. Aproveitem a vida, aproveitem os momentos, aproveitem os ensinamentos e as dificuldades, porque tudo é feito com sabedoria, com amor, para que, sim, possamos ser seres humanos, finalmente, vamos dizer assim. E com esse sentimento, né, de gratidão pela vida, pela oportunidade, pelas dificuldades, mas principalmente pelos ensinamentos que chegam através desses livros preciosos que foram psicografados pelos nossos irmãos, que a gente sinta felicidade, né? E que a gente possa aproveitar cada momento, independente do que esteja acontecendo. E aí, com essa alegria, com essa gratidão, a gente eleva de novo o nosso pensamento ao Pai e agradece a vida integralmente. Que durante esse evangelho a gente possa ter recebido, né, as melhores energias necessárias para nossa regeneração e cura. Não só física, mas principalmente espiritual. Que os nossos mentores espirituais possam nos abençoar, renovando essas energias e nos dando força e resiliência para continuar. Que assim seja. E a gente só pode terminar dando graças a Deus.